Ok. Então a gente dedica essa aula todo mundo que está precisando refuar. Quem tiver alguém precisando de refuar, pode pensar nela agora que já está valendo. E no Inishmat também, se alguém tiver elevação de alma de alguém também, pode pensar nessa pessoa agora que a gente está fazendo na elevação de alma de todas as pessoas que estiverem precisando. Esse é mais um tema que eu recebi, né? Eu vou tirar o microfone de algumas pessoas, tá? Que está me dando um retorno aqui. Ok. Então é um tema que me foi pedido, né? Na verdade foi o primeiro tema que me foi pedido, mas quando veio o outro tema do terreno eu achei mais apropriado, né? Porque a época precisa muito disso. Então, essa pergunta, né, mudança de nome no judaísmo, qual é a visão, né? E eu vou tentar repartir com vocês o que eu aprendi sobre o assunto. Se a gente pode fazer isso, se isso funciona realmente, né? Se tem base, né, judaica mesmo, um costume que apareceu do nada. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa que eu vi, que eu acho interessante falar com vocês, é a questão de que significa o nome, né? Vários explicadores dizem que quando a gente quer saber alguma coisa na Torá, a sua essência, né, a gente tem que ver a primeira vez que aquilo apareceu na Torá, né? E a primeira vez que aparece a questão de nomes na Torá é em Bereshit, né? Quando é falado que Deus criou o homem, né? E os animais, né? Os animais primeiro, depois o homem. Só que depois ele trouxe os animais para o homem, né? Para ver como é que o homem ia chamar eles. Ou seja, Deus não tinha dado nomes para eles, para os animais, conforme está escrito, Maikranó. O que ele vai chamar eles, né? Verhol Asher Ikranó Adam, e tudo que o homem chamar, né, der o nome, Nefesh Hayah Hushemó. A vitalidade daquilo está dentro do nome, né? Isso é a importância da questão do nome. Então a gente vê que a questão de dar um nome não é uma coisa trivial, né? Como os goim fazem, né? Agora eles estão deixando qualquer pessoa trocar de nome, até troca de outras coisas também, não vamos entrar no caso, mas o nome no judaísmo é uma coisa mais complexa, né? Ok. E como é que a gente recebe o nome, né? No caso, Adão deu o nome para todos os animais lá na época e se chamou, né? Deu o nome a si próprio, né? Adam, porque ele veio da terra, Mina Adamá. Então, o nome dele, você vê que foi ligado da origem dele, e ele chamou Deus com o nome também. O nome Adnut, né? Que a gente conhece, foi dado porque o Adam Deus perguntou para Adão: como é que você vai me chamar? Ele falou: você é o Senhor, né? Ador, o nome Adnut significa o Senhor de tudo, né? Então, já que o Senhor é Senhor de tudo, você que fez isso tudo, então é apropriado que você seja chamado com esse nome, né? E aí o que acontece? Uma pessoa normal como nós, né? Pessoas normais, a gente recebe o nome quando a gente nasce, né? Por isso tem esse cartão em branco. A gente vem sem nome, né? Então, conforme os nossos pais vão nos chamar, né, passa a ser o nosso nome. E aí o Tânia, né, que é um livro de Hassidut, um livro básico da Hassidut do Shmubavitch, do Rabad, ele fala que o nome é o canal por onde vem toda a energia divina para vitalizar aquela pessoa. Né? E o Arizal, ele falou que isso vale para qualquer pessoa, não é para uma pessoa só para um tzadik, né? O nome, ele vitaliza toda a pessoa. E é o nível, né, pela qual a energia da alma atinge o corpo, ou seja, como a alma penetra o corpo através do nome. E aí o que os sábios dizem, né, o Arizal fala no Sharagim Gulim, no livro das reencarnações, na introdução 23, ele fala que Deus dá uma inspiração divina para os pais darem um nome
que realmente tem a ver com aquela alma, né? E que através do homem, a missão da pessoa na Terra também é imputada na pessoa. Então, assim, a troca de nome seria uma coisa que a gente não deveria fazer, já que isso tem a ver com a missão da pessoa, conforme a gente vai ver mais para frente. E aqui esse quadrinho, né, é muito interessante. Eu vi numa aula do Rav Zamir Cohen, lá de Israel, Shemitah, né, que ele é um rabino atual. Ele fala a importância do nome, está na própria palavra alma. Alma em hebraico é Neshama. E a Neshama, você vê que dentro da palavra Neshama está o Shem, que o Nun representa os céus, né, os 50 portões de santidade, né? Então o Nun está ligado aos céus. Que quem atingiu esse nível de Nun, né, de 50 portões de sabedoria, foi Moshe Rabbeinu, né? E é uma coisa assim que é praticamente, não vou dizer que é impossível para uma pessoa hoje, mas é muito difícil da gente atingir. Mas, e o rei aqui significa terra, né? Conforme está escrito em Bereshit, Enetondot Shamayim Vaaretz Behi Baream, né? É a primeira letra que aparece escrita diferente no Sefer Torá. Esse rei Behi Baream, ele está escrito menor. E aí os sábios dizem, por que está escrito menor? Para dizer Behi Baream, que Deus criou o mundo através da letra rei. Então, dentro da palavra Neshama, está aludido que o nome faz a ligação da alma, que vem lá de cima, com o corpo na terra aqui física, aqui embaixo. E aí uma das importâncias disso eu botei esse carteirinho aqui perdido, aqui preocupado. Quando as pessoas trocam de nome de uma maneira assim, não vou dizer irresponsável, mas de uma maneira sem uma precaução, vamos dizer assim, qual é um dos efeitos que você tem disso? A tua vitalidade está através desse nome que teus pais deram, né? E aí o que acontece? Quando você troca de nome, né, se você não usar um certo critério que tem nas Anahot, a vitalidade ela pode se perder. E aí, em vez de você ajudar a pessoa, né, que muitas pessoas trocam de nome, por exemplo, no caso de um doente, né, não é só esses os casos, mas a gente vai falar mais daqui a pouco outros casos. Mas, por exemplo, se a tua intenção era curar a pessoa, você pode estar prejudicando a pessoa, porque ela vai deixar de receber aquela vitalidade que ela recebia, né? E aquilo ali, esse nome novo, pode não ser o nome que está conectado com aquela alma. Então, pode atrapalhar mais a alma do que ajudar. Então, por isso que tem esse carteiro perdido aqui, né? E aí a analogia é simples, porque se você, né, numa carta, você endereça a uma pessoa, né, os anjos que são os responsáveis, né, ou fazem esse canal, ele se perde, ele não sabe mais quem é quem, né? Então, isso complica um pouco essa questão de mudar de nome. É muito complicado, não é uma coisa simples, tem que ser feita com algum critério. Aí, assim, a gente viu a questão do nome, a importância, né? Pelo primeiro versículo que eu coloquei agora há pouco, do Bereshit, do homem dando os nomes. Mas o primeiro caso que a gente viu de uma mudança de nome foi com Avraham Avinu, né? E aí eu vou recapitular um pouco, né? Um pouco antes de Avraham mudar o nome. Um dos motivos de mudar o nome está ligado com esse quadrinho aqui que eu estou botando. Que Avraham, ele era perito em astrologia, né? E um momento ele está conversando com Deus, ele fala: olha, Deus, o que adianta eu receber a terra de Israel, eu receber riqueza, receber um monte de coisa? Quem que vai herdar isso tudo? Né? E Abraham não estava falando só de coisas materiais, ele queria saber principalmente quem vai herdar o judaísmo que ele começou, né? Quem vai herdar essa filosofia de vida que quem foi o primeiro, né? Tanto que ele é chamado a Ivri, né? Que ele estava Ivri tá ligado ao radical Laavó, que é passar, né? Ele passou de lado, então, enquanto todo mundo era idólatra naquela época, ele passou de lado e foi para o lado do monoteísmo. Então, Abraham ficou preocupado: quem que vai receber isso que eu consegui, né? E aí a gente começa a entrar, né, nas questões dos nomes, né? Uma coisa estava atrapalhando o Abraham, né? E o nome dele era uma das coisas que estava atrapalhando. Mas não só isso, uma questão do mazala dele, né? A sorte dele
também estava presa, né? Tanto que Deus fala para ele: sai disso, você está acima disso, né? O judeu está acima do Mazal, ele pode mudar o Mazal dele. E Deus faz isso para Abraham. O Rashi comenta que a astrologia, o que estava mudando, uma estrela lá que estava prejudicando o Abraham, Deus muda ela de posição, e aí Abraham, ele consegue, né, quem era estéril, ele passa a não ser mais estéril, né? Tanto que ele depois tem um filho com Hagar, que é Ismael. E aí o que acontece? Eu quis botar aqui para vocês que cada letra, né, Abraham, ele muda o nome com um acréscimo de uma letra, né? E aí você vê a questão da importância, a gente já viu a importância do nome, mas cada letra também, no nome de cada pessoa, faz uma influência dentro da pessoa, né? Só que a sorte da pessoa não depende só disso, depende de outras coisas também, como a data e a hora do nascimento, o dia. Cada uma dessas coisas influi no mazala da pessoa, né? Então, o mazala do Abraham estava meio atrapalhado. E aí a gente vê que Deus bota uma letra rei, né, no nome de Abraham. E também muda o nome da esposa dele, de Sarai para Sará, né? E aí o que acontece? O versículo que a gente vai entrar daqui a pouco na discussão no Talmud, né? O Talmud, ele discute essa questão do nome. Eles focam mais na Sará, né? E é por isso que eu também fiz essa introdução para vocês acompanharem o raciocínio. Deus fala e promete um filho para Sará, mas depois que ela mude de nome, né? Que é o que eu escrevo aqui. Hashem pediu para abençoar Sará, mas ele ordenou que ele mudasse o nome dela. E aí substituísse a influência da letra Yud pela da letra Rei. A letra Yud sai do nome de Sará e é colocada uma letra Rei no nome dela, né? E aqui está o versículo que está lá em Bereshit sobre o assunto. Abraham, ele também era estéril, mas quando Deus mudou o mazal dele, então ele já ficou apto a ter filhos. Então o problema agora não era do Abraham mais, tanto que ele tem um filho ainda como o nome Avram, né? E por que então Abraham mudou de nome? Porque ele só ia poder ter o Yitzhak depois que ele tivesse o nome mudado com a letra rei também. E daqui, do caso do Abraham e Sará, a gente tem a noção de que, por exemplo, uma pessoa que às vezes não está tendo filhos, não está tendo a possibilidade de ter filhos, alguns sábios recomendam mudar o nome para um nome que tem a letra rei, que é uma letra que está ligada com fertilidade, tá? Mas não era o caso do Abraham. Abraham precisou botar essa letra rei, né? Por causa, depois que ele faz uma mitzvah, a gente vai ver daqui a pouco também, que algumas pessoas mudam de nome depois de atingir um nível, depois da prática de alguma mitzvah muito importante. Também ele ganha um status com uma mudança de nome. Foi o caso do Abraham. Abraham, depois de fazer o Brit Milá, ele atingiu um nível mais alto, e aí então ele já podia ter um filho do nível de Yitzhak. Aí Deus fala para ele mudar o nome dele também. Só que no caso dele já não era para ter filhos, era para ter uma descendência de um nível espiritual mais alto. Tá? De Sará não. Sará precisou dessa mudança de nome para ter filhos. Então essa diferença é entre a mudança de nome de Abraham com da mudança do nome de Sará. Tá? Isso aqui é o que eu já comentei. E aqui a gente entra no Talmud, Masechet Rosh Hashanah, na página 16b. Rosh Hashanah a gente sabe que é uma época que a gente está querendo melhorar, a gente está preocupado com o novo ano que vai começar, se a gente vai ter uma sorte boa nesse ano, coisas boas, né, brahot e tal. Então se discute, né, coisas que podem melhorar o mazal da pessoa, né, ou melhorar os decretos que estão preparados para aquela pessoa. Então no Talmud está escrito assim: V'amar Rabi Yitzhak, né, falou Rabi Yitzhak, 4 coisas rasgam os decretos da pessoa, né? E são elas: tzedakah, dar tzedakah ajuda muito, né, a anular um decreto negativo.
Tefilá, aqui está escrito tzeakah, mas tefilá com vontade, né? Com bastante kavaná, é considerado uma tzeakah, um grito, né? Então a pessoa com tefilá também consegue melhorar o seu mazal, né? A sua sorte, os seus decretos. E aí vem Shinui Hashem, a mudança de nome. Veshinui Maaser, e a melhora dos atos, né? E aqui você vê que essas três coisas estão, é o que a gente fala em Rosh Hashanah, o Teshuvah. Teshuvah é melhorar os nossos atos, né? Deixando de fazer pecados e fazendo mitzvot. Tefilá e tzedakah. Essas três coisas a gente faz. Uma coisa que a gente não faz muito é justamente essa mudança de nome. Por quê? Porque ela tem critérios que têm que ser obedecidos para essa troca ser positiva, né? E não prejudicar. Então, os sábios nem colocaram isso nas tefilot, né? Mas está no Talmud, que a mudança de nome também é uma forma de a pessoa melhorar a sorte dele. E o passuco que é usado como base para provar isso é justamente esse de Sará, em Bereshit 17:15. Sarai esterra lotikrat chamar Sarai. Você não vai chamar mais a sua esposa Sarai de Sarai, você vai chamar ela de Sará, né? E aí, logo depois está escrito, Urtiv, o Berarti otá vegam natati mimena lehaben. E eu vou abençoar ela e também vou dar para você um filho dela. Então, daqui os sábios viram que a mudança do nome da Sará recebeu uma brahá para ela ter filhos, né? Conforme a gente já comentou. Então, isso é uma coisa que os sábios registraram no Talmud e passaram para a gente, né, na Torá oral, para a gente aprender que isso é uma coisa que funciona, né? Então a gente já viu um caso, a gente já respondeu que a mudança de nome funciona, né? Se pode, pode. Tanto que a gente já viu os dois casos. Só que a gente tem que entender que existem critérios, né? E aí o que acontece? Como a gente falou, né, na questão do carteiro, né? E ele pode se confundir com uma mudança de nome, essa confusão ela tem um efeito, né, positivo, que é isso aqui é um comentário do Ben Ishai nesse Talmud, né, nessa Mishnah do Talmud, e ele fala que o que acontece na prática, né, com essa mudança de nome, às vezes, quando a pessoa tem um decreto negativo e muda de nome, o anjo, né, que ele recebe a incumbência de executar a punição, vamos dizer assim, ele vai procurar, foi decretado sobre Reuven, né, que ele fique doente, e o Reuven muda o nome para Shimon, vamos dizer assim. Não é um caso bom, mas depois eu vou explicar por quê. Mas mudou o nome dele para Shimon. Então o anjo vai procurar Reuven. E quando ele chegar lá, só vai ter o Shimon. Então ele não vai poder cumprir o decreto, porque o decreto foi para Reuven, ele não foi para Shimon. E aí, nisso você, né, através também de Teshuvah e de Maasim Tovim, de Tefilá, a pessoa pode acabar cancelando de vez esse decreto. Se é uma coisa que realmente Deus quer assim, a gente vai ver que a mudança de nome ela não vai surtir esse efeito. A pessoa não pode tentar se fazer de esperto em Deus toda hora mudar de nome, que Deus não é bobo, ele sabe do que a gente está pensando, o que a gente pensa, né? Então, se a pessoa está tentando usar isso para fugir, né, de alguma coisa, nesse caso não funciona, né? Então as pessoas têm que entender a razão também pelo qual a pessoa está mudando de nome, ela também é uma grande determinadora de se isso aqui vai funcionar ou não, tá? É mais ou menos isso que está no comentário aqui. E aqui eu trouxe, né, nesse slide a questão de outras pessoas que tiveram mudança de nome, né? A mais emblemática, nesse caso também foi uma mudança simples de nome, através de letras também, foi Yehoshua, Josué, né? Na Parashat Shelach Lecha, né? Que é a Parashat dos espiões, Deus decreta, né, que o povo entre na terra de Israel. O povo, opa, é melhor a gente ver primeiro se é tudo como Deus está falando, né? Se a gente tem realmente força para entrar. Vamos ver a melhor estratégia. Isso foi considerado uma falta de fé, né, do povo em Deus. Tanto por isso ele fala, Shlach Lecha, manda por vocês. Ele fala para Moshe,
né? Porque Moshe trouxe esse argumento do povo. Então Deus fala, manda por você, né? Porque por mim, eu estou falando para vocês que é tudo de bom, eu estou falando para vocês que eu vou dar, então vocês vão conseguir. Não tem dúvida, eu estou com vocês. Então não tem dúvida de que vocês vão conseguir, né? E que ela é boa. Mas Deus permitiu. Só que naquele momento, Moshe já sentiu que o negócio não foi muito bem, né? E aí o Rashi comenta que o nome dos espiões, né? Todos eram tzadikim, todos eram sábios, né? Não eram pessoas comuns do povo, eram pessoas de posses, sábias, né? Eruditas no povo. E 10 deles falam mal, a gente sabe que 2 falam bem, só que um dos 2 acontece uma coisa diferente. Moshe, ele pega Yehoshua, que no caso se chamava Rocheia, né? E ele fala para ele, olha só, peraí, vem aqui, ele faz uma cerimônia com ele, faz uma tefilá e muda o nome do Yehoshua de Rocheia para Yehoshua. Ele pega o Yud, né, e alguns sábios, algumas opiniões dizem que é o Yud de Sarai Meno. Ele pega esse Yud que ficou sobrando e carrega Yehoshua com a força de Sarai, né? E o Rashi comenta, né, que Moshe falou que Deus vai te salvar do conluio dos outros espiões. Ou seja, a gente viu que a mudança de nome de Yehoshua ajudou ele a não cair no conluio, né, na artimanha dos outros 10 espiões para ficar com a opinião de falar mal da terra de Israel. Então a gente vê que uma mudança de nome também ela tem um efeito espiritual na pessoa, né? Conforme a gente já viu que cada letra é importante. O Yud aqui protegeu. Então a gente vê também que o Yud não é uma letra negativa, né? Para não parecer, quem tem Yud não vai ter filho ou coisa assim. Não. Cada letra tem uma função. E nesse caso aqui o Yud ajudou a proteger Yehoshua da trama dos espiões. Outros casos que a gente viu, que eu trouxe aqui só para comentar, Yaakov também muda de nome para Israel quando ele luta com o anjo, né? Então ele recebe uma mudança de nome, né? Que também é dito, né, por algumas opiniões, que Yaakov naquele momento cumpriu a sua função, né? Então é dito que uma pessoa quando cumpre a sua missão, Deus leva ela de volta lá para cima, né? E através que Deus mudou o nome de Yaakov para Israel, conforme a gente viu, e daqui os sábios tiram que uma nova missão foi dada para a pessoa. Uma nova missão foi dada para ela, então justifica uma permanência dela nesse mundo. Também é por isso que a gente, alguns casos de enfermidade severa, né, não é qualquer enfermidade também, pode ser usado esse artifício, né, de mudar o nome para tentar justificar uma nova missão para a pessoa, para dar mais uma permanência para ela nesse mundo, né? E isso aconteceu com Yaakov, né, quando ele mudou o nome para Israel. Moshe e Itró também mudaram de nome, e eles são casos mais emblemáticos, porque Itró e Moshe tinham 7 nomes cada um, né? Que, como a gente viu, que já que cada nome está ligado a uma missão, quando eles atingiam o nível espiritual daquele nome, eles acabaram recebendo outras missões, né? Deus decretou uma outra missão e eles mudaram de nome, né? Mas isso eu só estou comentando não é para cada um ter vários nomes, né? A intenção não é essa, mas estou falando que só que existe essa possibilidade. E a mudança de nome, aqui eu trago um caso, né, de Efron. Efron é a pessoa que vendeu a Marat HaMachpelah, a gruta onde os patriarcas estão enterrados. Não só estão enterrados os patriarcas, como Adam e Havá também estão enterrados lá. E Efron, nesse caso, os Rechaim, o nome deles é cortado, acontece o contrário, eles perdem do nome, né? E sempre que uma letra é faltando numa palavra, principalmente num nome, ela indica o quê? Que aquela pessoa fez um pecado muito, muito pesado, né? E Efron, quando ele cobra de Abraham um valor exorbitante, né, pela gruta, aproveitando uma situação, né, que Abraham estava querendo aquela terra ali, né, depois de ter oferecido de graça. Então, aquilo foi considerado um pecado grande para Efron e o nome dele perde o Vav. O Vav, que ele é uma letra
né, que é ligado à retidão, por isso que ela é uma linha reta, né. Então, Deus quis mostrar que fulano perdeu esse status, né, quem quis mostrar de retidão, ele não tinha esse status, isso foi representado na Torá com ele perdendo o vav do nome dele. Então aqui eu trouxe essa foto aqui para a gente, né, já entrar mais na questão ligada à mudança de nome, né, depois dessas introduções. Aqui está a foto do Rav Kanievsky Shmita, um rabino muito sábio, muito forte, muito tzadik da geração. Ele é tido hoje como uma das poucas pessoas que domina essa questão dos nomes, né. No Talmud é trazido que Rabi Meir, ele não fazia nada com uma pessoa, não se relacionava com uma pessoa, nem comercialmente, nem discussão de estudo, nada. Ele não fazia nada enquanto ele não investigasse o nome da pessoa, né. E até trazido o caso de uma pessoa chamada Kidor. Eles estão buscando, ele e vários sábios estavam recolhendo tzedakah para sustentar sábios em Israel na época deles, né, do Talmud. E eles se hospedam num hotel, e o nome do proprietário do hotel chamava Kidor, né. E aí quando ele ia ser Shabat, né, e eles não tinham onde guardar, eles falaram: "Vocês têm algum cofre aí, alguma coisa para a gente guardar bens preciosos?" E esse Kidor, ele fala assim: "A gente tem, vocês podem deixar comigo que eu tenho um cofre aqui, eu guardo para vocês." O Gabi Meir fala para ele: "Qual o seu nome?" "Meu nome é Kedor." E o Gabi Meir não aceita deixar o dinheiro com esse cara, com o Kedor. Os outros dois sábios deixam, e depois esse cara dá um trambique neles, falam que eles nunca deixaram dinheiro com eles. Depois os sábios conseguem reaver o dinheiro, mas os outros dois sábios vão para o Gabi Meir: "Ué, como é que você viu que esse cara ia dar um golpe na gente?" Ele falou: "Tem um passuk na Torá escrito que Dor Taporot Rema." Se eu não me engano, esse versículo é em Parashat Azino, né? Se eu não me engano, que está falando que é uma geração de pessoas, né, não muito boas. E aí, pelo nome, né, dele, que Dor, ligado a esse versículo, ele falou: "Não, esse cara não." O nome está muito ligado à personalidade da pessoa. Esse cara não me cheira bem, então ele não fez negócio com ele, né. E muitas pessoas vão no Rav Kanievsky, né, para se aconselhar em questão de mudança de nome, né. Existem casos além de doença, né, para mudar o nome. Por exemplo, também quando duas pessoas vão casar e o noivo tem o mesmo nome do sogro, ou a noiva tem o mesmo nome da sogra. Então tem um livro de Rav Yehudá Hassid, né, que é um grande sábio, né, que ele fez vários escritos, né, coisas que é bom evitar, coisas que é bom fazer. E nas coisas que é bom evitar, ele comenta isso, que é bom evitar o noivo ou a noiva com o mesmo nome do sogro ou da sogra, né. Esse caso, por exemplo, aconteceu comigo, a minha esposa, que está me ajudando bastante para a gente não ter, eu conseguir fazer essa aula, ela está com as crianças agora, ela precisou mudar de nome. Então tem outros casos que tem essa mudança de nome, e essa mudança de nome, ela tem critérios, e as pessoas vão se aconselhar. Só é aconselhado mudar de nome quando a pessoa conversa com algum Rav que entende dessa questão, né, dessas alahot de mudança de nome. Ele pode até não entender dessa fórmula, como a gente viu, né, da combinação de letra na personalidade da pessoa. Isso são só muito sábios, muito ligados na parte da Kabbalah, né, na parte esotérica da Torá, que sabem isso, mas pelo menos tem algumas alahot muito importantes que têm que ser cumpridas antes da gente fazer uma mudança de nome. Então, é aconselhável falar com o Rav antes de fazer uma mudança de nome, tá? E Rav Ovadia Yosef, né, que foi um grande posseiro há pouco tempo, né, faleceu há pouco tempo. Ele era um rabino muito ligado à parte mais pshat, né, da Torá, né, não a parte esotérica, né, mas, por exemplo, nessa questão dos nomes, ele mesmo era muito rigoroso,
né, ele sabia dessa questão da influência, né, mística, né, da Torá nas letras, no nome, na pessoa. Então mesmo o Rav Ovadia Yosef, né, ele não gostava muito das pessoas mudarem de nome e às vezes ele recebia muito, homenagens como para ser Sandak, por exemplo, né, de um Brit Milá. Sandak é aquela pessoa que fica com a criança na cadeira quando do Brit Milá, e aí chamavam ele para dar o nome para a criança, e em muitos casos ele via que o nome não era bom para a criança, e ele falava: "Não, esse nome eu não dou não", né. Tem casos conhecidos, né. Por exemplo, uma coisa que também a pessoa pode mudar de nome quando, os pais, não se utilizaram, né, porque todo mundo tem um livre-arbítrio, né, Deus dá essa influência para a pessoa escolher um nome bom para aquela alma, mas pode ser que os pais, por livre-arbítrio, resolvam dar outro nome, não que o nome que Deus influenciou eles a dar, né. E existem casos, como aconteceu, uma pessoa foi chamada Nimrod. Nimrod é um personagem da Torá, da época de Abraham. Ele tentou matar Abraham várias vezes, né, ele é morto por Esav, mas Nimrod é uma pessoa que se rebelou contra Deus, então ele é considerado um nome de rachá, né, um perverso. Então, nesses casos que os pais acabaram dando um nome de um rachá ou um nome que bota a pessoa, né, em ridículo, por exemplo, entre outras pessoas, é autorizado que a pessoa mude de nome também, né. E para as pessoas não acharem que isso é uma coisa boba, existem casos que a pessoa pode não ter uma intenção de fazer mal para a criança, por exemplo, né, que é até o título, né, o cartaz que eu fiz para a aula, né, uma criança reclamando do nome, né, que foi dado para ela. Mas, por exemplo, eu me assustei quando eu vi, né, porque é uma coisa que a gente vê todo dia, mas a gente não presta atenção. Por exemplo, né, o nome Simha. Simha, que em hebraico é alegria, em teoria é um nome bom, alegria, né, um nome bonito, tem letra rei, então quer dizer, vai ter brahá, uma predestinação para ter filhos, né, tudo bom. Mas hoje em dia o nome Simha está sendo evitado de ser dado. E eu fui pesquisar por quê, e a resposta que eu vi, né, que eu achei muito interessante. Simha para Sfaradim é um nome de menina. Já para Ashkenazim é um nome de menino. Então acontecia às vezes de um menino com o nome Simha ficar entre Sfaradim e o pessoal fazia gozação com ele, que é errado, né, a gente sabe que é errado, mas acontecia. E a pessoa ficava triste de estar com aquele nome, Simha. E a mesma coisa, uma menina, às vezes, Sfaradi, ia ficar entre as Ashkenazim, Ashkenaziot, no caso, e acontecia delas fazerem gozação com ela, porque para elas é nome de